As margens do rio, enquanto serpenteava pelo vale, eram pontilhadas em intervalos regulares por torres gêmeas menores de construção semelhante. As superfícies de todos esses edifícios brilhavam com um brilho semelhante ao de um espelho. No centro exato do vale, em uma ilha de tamanho considerável ao redor da qual o rio fluía em dois cursos quase igualmente divididos, estava a maior estrutura de todas, em forma de cone como os outros, mas muito maior do que qualquer um deles. Ergue seu topo pontudo e brilhante a uma altura de quase 2 milhas. O Palácio Imperial de Tandor de Doravia, explicou Pangarral me vê olhando para ele. Um edifício maravilhoso. Estaremos lá em pouco tempo agora, mas está a 5 cães daqui, eu disse. Então notei algo que anteriormente havia passado despercebido. Um cabo fino estendendo-se ao lado de uma longa e estreita plataforma a uma curta distância abaixo de nós se estendia em direção à torre, embora logo desaparecesse na invisibilidade. Era composto do mesmo material peculiar e brilhante. Eu chamei um carro, disse Pangar. Ele estará aqui em breve. Enquanto eu observava, uma pequena mancha brilhante tornou-se visível longe no vale. Seu tamanho aparente cresceu rapidamente, e em poucos segundos vi que era um veículo longo e octogonal, pontudo em cada extremidade, e construído do material cintilante e transparente. Ele parou ao lado da estreita plataforma de desembarque sem qualquer choque ou som perceptível, e todos nós descemos apressadamente para encontrá-lo. Quando chegamos à plataforma, descobri que portas redondas, com dobradiças na parte superior, haviam sido abertas ao longo de todo o comprimento do veículo. Em uma dessas, a princesa e eu fomos conduzidos por Pangar. O pequeno Kroger tinha nos seguido de perto. Não tínhamos mais do que nos acomodado nos assentos confortáveis e elásticos quando as portas se fecharam. O Kroger ficou sozinho na plataforma, e nunca mais o vimos para meu alívio. O carro então começou a deslizar suavemente sobre o vale. Em um momento, ele estava acelerando tão rapidamente que a paisagem, embora estivesse muito abaixo de nós, se tornou um mero borrão. Parecia que apenas alguns segundos se passaram antes que o carro desacelerasse mais uma vez e entrássemos em uma abertura octogonal na enorme torre central que eu havia notado anteriormente. Antes de entrarmos, tive uma breve visão de centenas de outras aberturas semelhantes na torre, das quais finos cabos transparentes irradiavam em todas as direções. A porta se abriu rapidamente, e ao pisarmos no andar, Pangar disse: levarei vocês imediatamente ao nosso torrogo, pois ele deseja cumprimentá-los pessoalmente. Como você sabe disso? Perguntei, perplexo. Sua Majestade comunica instantaneamente seus desejos por transferência de pensamento a qualquer um de seus súditos. Então vocês se comunicam aqui por telepatia. Não entre nós, ele respondeu, exceto através do nosso torrogo ou de um membro do Comitê dos 12 Reis que são sensores de pensamentos para o Imperador. Se eu quiser me comunicar com um camarada distante, envio meu pensamento ao membro do comitê cuja função é vigiar minha mente. Ele recebe a mensagem, e se aprovar, a transfere para meu camarada ou para o torrogo. Enquanto falava, Pangar nos conduziu por um labirinto de corredores, cujos pisos, paredes e tetos decorados eram todos da mesma substância semelhante ao vidro, mas opalescente, de modo que, com a luz vindo de todas as direções, nos movíamos sem projetar sombras. Isso me deu uma estranha sensação de realidade, como se eu estivesse me movendo em um sonho do qual eu logo despertaria. Mas quando fomos de repente conduzidos a uma enorme e magnífica sala do trono, cujas muitas portas octogonais eram guardadas por guerreiros com espadas desembainhadas, cujo teto estava a mais de 1 milha acima de nossas cabeças, alcançando o pico do edifício em forma de colmeia, e meus olhos contemplaram pela primeira vez a grandiosidade da corte imperial de Doravia. Senti-me certo de que apenas em um sonho tal esplendor poderia existir. Eu me belisquei repetidamente para ter certeza de que estava acordado. Minha ilusão de realidade, no entanto, foi instantaneamente dissipada quando fomos levados diante do trono. Sentado em seus almofadados escarlates estava uma figura poderosa e imponente de um homem. Sua testa alta e sobrancelhas espessas, unidas no centro, me lembraram o Dr. Morgan. Mas aí a semelhança parava. O nariz era mais grego do que romano em tipo, e os traços bem definidos tinham a beleza pálida do mármore esculpido. Era um rosto que mostrava um notável poder intelectual, ao mesmo tempo, uma total falta de qualquer sentimento ou simpatia humana. Embora todos os outros homens pertencentes a essa estranha raça fossem sem barba, o monarca governante usava, na ponta do queixo, uma barba estreita em forma de foice que se curvava para fora e para cima, terminando em um ponto afiado. Flanqueando cada lado do trono havia uma fileira de 6 tronos menores, em cada um dos quais se sentava um indivíduo adornado de escarlate cujo emblema proclamava o posto de rogo, ou rei. Esses rogos, julguei, devem compor o comitê dos 12 mencionado por Pangar. Em tronos ainda mais baixos, sentavam-se os nobres do país adornados de púrpura,
enquanto ao longo das paredes de ambos os lados estavam os plebeus adornados de azul. Além destes, nos arredores do trono, por assim dizer, estavam agrupados alguns dos escravos de vestes cinzentas. Tandor levantou-se quando fomos levados diante de seu trono uma deferência devida à realeza visitante, e sorriu, seus olhos negros penetrando nos meus enquanto trocávamos saudações. Embora seu sorriso fosse amigável, havia algo no olhar de seus olhos que não era exatamente humano. Pareciam serpenteantes, com uma qualidade sinistra e hipnótica que estava longe de ser reconfortante. Encontro-me no meio das minhas diversas obrigações na corte, disse Tandor, ainda sorrindo, mas terminarei com elas o mais rápido possível. Enquanto isso, permita-me oferecer-lhe descanso e refresco. Pangar irá mostrar-lhe os aposentos preparados para o seu entretenimento. Juntarei-me a vocês em breve. Quando estávamos do lado de fora da sala do trono, Pangar deu instruções a um pajem, que se apressou a ir embora, para nos encontrar vivamente no corredor com uma garota que usava o emblema escarlate da realeza, seguida pelas outras cujos ornamentos roxos proclamavam nas filhas da nobreza. As 6 meninas eram bem formadas e bastante bonitas, mas sua senhora era linda, com uma figura superba, cabelos pretos brilhantes e grandes olhos negros, meio velados por longos cílios escuros. Ela rivalizava com a beleza da própria Lorelei. No entanto, ao comparar as duas, fiquei impressionado com um contraste marcante entre elas. Enquanto a princesa de Tirana era o tipo espiritual de beleza, cada um de seus traços sugerindo pureza e força de caráter, esta jovem real de Doravia parecia voluptuosa, sensuosa e aparentemente com grande força de propósito como uma odalisca exaltada, ou talvez uma ouricaída. De acordo com a saudação real, a qual respondemos de igual forma, ela falou suavemente com uma voz baixa e musical que, embora indicasse cultura e refinamento, tinha um certo tom rouco que era desconcertante. Seus olhos negros, também, pensei que tinham algo daquela qualidade reptiliana que havia brilhado nos orbes de Tandor. Sou Shunia de Doravia, ela disse. É o desejo do meu irmão, Torrogo Tandor, que Lorelei de Tirana seja hospedada em meus aposentos até que acomodações adequadas possam ser preparadas para ela. Ela estendeu a mão para Lorelei, que a pegou sem hesitação, e as duas seguiram por um corredor transversal seguidas pelas 6 donzelas. Pangar então me conduziu a uma suíte luxuosa, cujos móveis semelhantes a vidro estavam estofados com pele de rã verde clorofila curtida a uma suavidade que era quase aveludada. Depois de um banho e um barbear, senti-me muito revigorado. Sua Majestade está agora pronta para recebê-lo em sua sala de jantar privada. Pangar então me disse. Uma curta caminhada pelo corredor me trouxe a uma porta, octogonal em forma, diante da qual 2 guardas estavam, espada em punho. Com um sinal de Pangar, eles puxaram 2 cortinas escarlates, e eu entrei na sala. Quando as cortinas caíram em seu lugar atrás de mim, vi meu anfitrião real sentado a uma mesa de tampa octogonal de material escarlate translúcido em uma cadeira dourada de encosto alto estofada com pele de rã, que também estava tingida de um escarlate brilhante. Ele se levantou ao entrar e me ofereceu a saudação real, que eu retornei. Então, tomei uma cadeira à sua direita, que um servo discreto colocou para mim. Espero que perdoe a magreza e a rudeza da refeição que estou prestes a lhe servir, disse Tandor depois que me sentei. Mas, com exceção dos escravos, nós de Doravia não comemos ou bebemos como vocês no mundo exterior. Um escravo colocou uma tigela de cristal diante de cada um de nós. O meu estava cheio de cova fumegante, mas aquele que foi colocado diante do Torrogo continha um líquido mais denso que parecia mais fumar do que vaporizar. Tinha um cheiro acre que me lembrava o odor de um ácido corrosivo. Que seus anos sejam tantos quanto as estrelas, prometeu Tandor enquanto erguia sua tigela aos lábios. E que os seus sejam tão numerosos quanto as gotas de chuva que caem em toda Zarovia. Respondi, esvaziando um gole de cova. A sua chegada, ó príncipe, disse Tandor, colocando sua tigela no chão, foi muito oportuna. Como você perceberá a partir do que estou prestes a relatar, nos últimos 2000 anos, tenho planejado um grande experimento que, se bem-sucedido, revolucionará as vidas tanto da minha espécie quanto da sua. Isso é realmente interessante, respondi enquanto um prato de cogumelos picados e bife de rã grelhado era colocado diante de mim. Mais 2000 anos. Um recipiente em forma de disco, de cor preta, foi colocado diante de Tandor. Enrolados nas alças de cada lado do recipiente estavam 2 fios isolados com eletrodos nas extremidades. Desenrolando-os, ele inseriu um eletrodo em cada ouvido. Eu nasci há 5000 anos no seu país de Olba. Ele disse, o segundo filho do Torrogo. Eu não cobicei o trono, preferindo a pesquisa científica em química, física e psicologia, quando aprendi tudo o que os maiores cientistas da minha época puderam me ensinar sobre esses assuntos. Comecei a combinar meu conhecimento dos 3 com o objetivo de realizar um sonho meu que é talvez o sonho universal da humanidade, a imortalidade. À medida que olho para meus esforços anteriores,
Percebo quão extremamente rudimentares eles eram, mas após incontáveis experimentos e esforços incansáveis, eles funcionaram. Sem dúvida. Você notou a grande diferença entre você e meu povo, entre minha irmã Chunia e a princesa Lorali. Eu vi o peito de um dos seus homens, que havia sido aberto por um Hanf. Respondi. E ele evidentemente não era um ser humano comum. Também ouvi falar de unidades de energia esgotadas, e notei que vocês bebem uma bebida que cheira e parece ácido fumegante, e que sua comida é evidentemente transmitida a vocês na forma de poder fluido. Em outras palavras, disse Tandor, você deduziu que somos uma raça de automatos homens-máquina. Você está certo, mas não acredito que exista em nenhum outro lugar, em qualquer mundo, uma raça de seres criados por homens com almas. Quase 5.000 anos se passaram desde que me despedi para sempre da frágil concha com a qual a natureza me dotou para assumir minha existência em um corpo mais duradouro de minha própria criação. Você está, é claro, familiarizado com os fenômenos de troca de personalidade e telecinese. Você está ciente de que dois homens podem trocar permanentemente ou temporariamente seus corpos físicos. Meu problema, então, era construir um corpo material duplicado no qual minha personalidade pudesse entrar, e que respondesse à direção da minha vontade amplificando o poder da telecinese. O primeiro corpo no qual consegui entrar desmoronou devido a uma construção defeituosa, e eu mal consegui voltar ao meu próprio corpo a tempo de salvá-lo da dissolução e a mim mesmo de ser projetado para o grande desconhecido. Mas fiz muitos outros. E quando finalmente foram aperfeiçoados, publiquei minha descoberta no Império de Oba. Meu pai havia sido recebido na misericórdia de Tortenesse Interim, e meu irmão o sucedeu no trono. Eu o convidei a se juntar a mim na imortalidade e ofereci tornar cada pessoa no Império Imortal. Para minha grande surpresa e decepção, minha oferta não só foi rejeitada, mas uma perseguição sistemática contra mim e meus seguidores foi iniciada pelos mais religiosos dos Tortans. Influenciado pelos líderes religiosos, meu irmão ordenou imediatamente o banimento de mim e de meus seguidores, que permaneceram fiéis a mim. Com menos de 1.000 deles, cheguei a estas costas e explorações subsequentes revelaram este vale. Murmurei meu espanto com tudo isso. Um único membro da minha família que me acompanhou. Ele continuou. Foi minha irmã, Shunya, que desde o início simpatizou com meus planos. O mais rapidamente que pude, preparei corpos duplicados para meus seguidores, sendo necessário dar a cada corpo a aparência exterior do corpo e cérebro que seriam deixados. Caso contrário, a personalidade não entraria nele. Eu sempre mantive muitos corpos em reserva para mim e para minha irmã, para que estivéssemos preparados para quase qualquer emergência. Caso o corpo que eu ocupava falhasse, eu poderia instantaneamente entrar em outro. Se esse falhasse ou fosse destruído, eu poderia entrar em outro. E assim por diante. Os escravos eram a única classe que nunca foi completamente imortalizada. Hoje, a imortalização de um escravo é uma recompensa por serviço fiel. Você pode facilmente entender, portanto, por que a comida e a bebida pelas quais sou forçado a me desculpar são do tipo mais simples. Sou compelido, por ora, a lhe oferecer apenas a comida dos escravos. É excelente, respondi, e bastante bom para qualquer filho de rei. Eu encontrarei os meios para melhorá-lo. No entanto, pois espero que você permaneça aqui permanentemente. Planejei uma grande honra para você. De fato, vou explicar. Como você provavelmente já deduziu, não houve tal coisa como a propagação da raça entre meus imortais. Isso não me incomodava de forma material. Quando eu perdia um seguidor, o que era raro, já que cada um tem pelo menos um corpo extra e a maioria deles vário, eu podia imediatamente substituí-lo entre as fileiras dos meus escravos. Mas não havia amor. E depois de cerca de 3.000 anos, o defeito me incomodava emocionalmente. Eu sabia que o problema que me confrontava era consideravelmente mais difícil do que qualquer outro em que eu havia trabalhado anteriormente, mas, destemido, mergulhei em meus estudos. 2.000 anos de pesquisa anatômica, histológica, embriológica, biológica, bioquímica e psicológica trouxeram sua recompensa, de modo que, embora hoje eu diferencie de você fisicamente tanto quanto antes, eu incorporei em meus corpos mais novos e nos de minha irmã as características sexuais de seres humanos comuns. Pandar foi enviado hoje com o objetivo de me trazer 2 seres humanos adequados para o casamento com a realeza. Sua jornada terminou quase assim que começou quando ele encontrou você e a princesa. Portanto, ofereço-lhe a mão da minha amada irmã em casamento, e também oferecerei metade do meu trono à princesa Lorali. Mas e se recusarmos a honra? Mas se recusássemos a honra? É impensável. É impensável. Mesmo que vocês dois recusassem, eu tenho meios à disposição que, tenho certeza, os farão reconsiderar com prazer. Removendo os eletrodos de seus ouvidos e esvaziando sua tigela, ele se levantou e chamou 2 pajens. Ao primeiro,
ele disse, instrua a princesa Loralie a se preparar para minha chegada. Enquanto o mensageiro se afastava rapidamente, ele disse ao outro, você conduzirá Sua Alteza Torrogizino de Olba aos aposentos de Sua Alteza Shunia, Torrogina de Doravia. Enquanto o pequeno pajem me conduzia aos aposentos da princesa Shunia, eu refletia sobre a estranha história de Tandor e sua sequência revoltante. Eu estava indo para os aposentos de uma garota que estava morta há 5.000 anos, mas cuja alma estava presa em uma máquina. Embora fosse belamente e inteligentemente construída, era apenas um mero dispositivo mecânico ou uma coisa de rodas e engrenagens, alavancas e eixos. Uma coisa que se alimentava de energia elétrica e bebe a ácido fumegante. E esperava-se de mim comandado com uma ameaça nada velada que fizesse amor com essa paródia da vida. Mas Loralie, de alguma forma, eu devo conseguir viver para salvá-la. O pajem parou diante de uma porta ornamentada. 2 guardas prestaram continência e abriram portas maciças. Então, um par de cortinas escarlates foi puxado para trás, revelando um luxuoso boudoir. Sua Alteza, Zino de Olba, anunciou o pajem enquanto eu entrava na sala. As cortinas caíram no lugar atrás de mim. Ouvi os guardas fecharem as portas pesadas. Enquanto olhava para a bela criatura morta-viva que se reclinava em um divã luxuosamente acolchoado em um nicho adornado com escarlate e ouro, uma sensação de repulsa me dominou. No entanto, paradoxalmente, isso foi combinado com admiração. Fiquei revoltado com a proximidade daquela coisa viva morta, mas não pude deixar de admirar a arte consumada que havia criado uma imitação tão gloriosa da forma humana. Percebi que, se quisesse viver para ajudar Loralie, eu tinha um papel a desempenhar. Shunia sorriu languidamente, sedutoramente, enquanto eu estava diante do divã elevado logo fora do nicho que ocupava. Com a graça felina, ela estendeu uma mão esguia e covada. Tremendo por dentro, eu a peguei, esperando sentir o frio úmido da morte. Mas estava tão quente quanto a minha e tão natural desde suas costas brancas, nas quais um delicado traçado de veias azuis aparecia, até os dedos afilados e pontiagudos, com as pontas rosadas. Eu a levantei aos meus lábios e a soltei, mas ela se agarrou aos meus dedos por um momento, puxando-me para um assento em um baixo otomano bem na frente dela. Há muito tempo esperei pela sua vinda, príncipe do meu coração, ela disse. Não tenha medo de se aproximar de mim, pois é meu desejo e meu comando. Ser príncipe do teu coração seria, de fato, uma honra. Respondi, mas tu me nomeias assim, tendo apenas me visto hoje. No momento em que te vi, soube que era assim. Não temas, amado, que houve outros antes de ti. Sou, e sempre fui, virgem de mente como de corpo. Uma vez pensei que amava, sim, mas foi há muito tempo, e então eu era apenas uma criança. Você me deixa muito ciumento. No entanto, eu disse, lembrando do papel que eu tinha que desempenhar. Eu não amava de verdade, juro, querida. Ela passou os dedos pelo meu cabelo em uma carícia suave tão natural, tão feminina, que achei quase impossível acreditar que ela não era uma verdadeira princesa de carne e osso. Então, antes que eu percebesse o que ela estava fazendo, ela entrelaçou os braços ao meu redor e me beijou nos lábios. O beijo não tinha gosto de ácido, como eu imaginara que teria, mas era como o de uma garota normal e saudável, embora despertasse em mim um sentimento de repulsa que eu me esforçava para esconder. Vou agora, querido, preparar-me para o seu casamento, ela disse. Espere-me aqui. Ao me levantar, ela pegou minha mão e se ergueu graciosamente. O momento de agir havia chegado. No entanto, ao olhar para a figura esbelta e bela, os olhos longos e com cílios espessos fitando os meus com confiança, hesitei em executar o plano que eu havia contemplado enquanto estava sentado ali no otomano diante dela, um plano com o qual eu esperava alcançar um duplo propósito: livrar-me deste monstro máquina e afastar seu irmão de Loralie, pois ela provavelmente o chamaria telepaticamente, se de outra forma não fosse. Eu estava tentando pensar nela como uma coisa morta em uma máquina, mas parecia impossível que ela fosse outra coisa senão humana, tão natural e bela que ela era. Mas o pensamento de Loralie e o perigo em que ela estava me fortaleceu para a tarefa. Agarrando Shunia pelos longos cabelos negros, saquei minha faca de pedra e cortei os músculos artificiais da garganta branca e esbelta. Ela deu um grito de susto, que terminou no segundo golpe da minha faca, e ficou mole enquanto eu puxava a cabeça para trás, quebrando a estrutura metálica que ocupava o lugar das vértebras cervicais. Em vez de sangue, jorrou do pescoço cortado um pequeno fluxo de líquido claro e fumegante, algumas gotas do qual caíram na minha mão, queimando-a como metal derretido. Deixando o corpo caído. Virei-me e estava prestes a abrir as cortinas que levavam ao corredor para ver se o caminho estava livre, quando ouvi um som furtivo atrás de mim. Virando-me rapidamente, vi Shunia, aparentemente ilesa. Em sua mão direita estava uma espada longa e de lâmina reta, puxada para trás para um golpe. Atrás dela estava o corpo que eu acabara de destruir. Saltei para trás a tempo de evitar sua investida feroz. Então,
Puxando meu clavo à ponta do meu cinto, desferi um golpe que esmagou seu crânio como uma casca de ovo. Mas mal esse corpo havia caído no chão quando um painel se abriu na parede atrás dele e um terceiro, armado como o segundo, saiu para me atacar. Imbecil, murmurou a figura que se aproximava. Acha que pode matar um dos imortais? Imbecil, murmurou a figura que se aproximava. Acha que pode matar um dos imortais? Desta vez, ela brandiu a espada com as duas mãos, com a evidente intenção de me decapitar, mas eu golpeei a arma de suas mãos. Então desta vez, ela brandiu a espada com as duas mãos com a evidente intenção de me decapitar, mas eu golpeei a arma de suas mãos. Então, eu esmaguei o crânio deste terceiro corpo. Saltei pelo painel aberto, onde mais 4 corpos, idênticos aos outros 3, estavam deitados em sofás escalates. O mais próximo de mim estava apenas se levantando, quando esmaguei o crânio com meu porrete. Despachei rapidamente os próximos 2 da mesma maneira antes que mostrassem qualquer sinal de vida, mas o último rolou do sofá e, desviando-se debaixo do meu braço, correu para fora da sala de onde eu acabará de vir. Meu irmão, ela gritou. Irmão, ele me destruiria. Ela gritou. Irmão, ele me destruiria. Quando parei o grito dessa última figura com um golpe do meu porrete, toda a parede para a qual eu estava voltado se levantou como uma cortina. Do outro lado dela havia uma sala como a que eu quando parei o grito dessa última figura com um golpe do meu porrete. Toda a parede em que eu estava de frente se levantou como uma cortina. Do outro lado dela havia uma sala como a que eu estava, e nessa sala estavam Loralie e Tandor. O longo cabelo da minha princesa estava desgrenhado e seus olhos brilhavam de raiva enquanto ela tentava se afastar do monarca, que segurava seus pulsos esguios. Analisando a situação rapidamente, Tandor de repente soltou Loralie, que caiu no chão. Então ele desembainhou sua espada e avançou em minha direção. Esquecendo que eu segurava apenas um bastão de madeira, avancei para encontrá-lo. Um sorriso desdenhoso cruzou seus traços frios e estátuas, enquanto com um golpe hábil ele cortava meu bastão em 2 perto do cabo. Morra, metido! Ele rosnou, levantando sua arma para o golpe que acabaria com minha existência. Mal consegui evitar a morte saltando para trás. Então peguei uma das espadas que Chunin havia deixado cair. Mas, ao atacar, ele assumiu a guarda e contra-atacou com uma habilidade que falava de treinamento especializado e milhares de anos de prática. Na sua ignorante tolice, ele disse, cortando, estocando e defendendo com uma precisão hábil que me surpreendeu. Você acredita que enviou minha irmã para o desconhecido, e que com sua habilidade como espadachim pode fazer o mesmo comigo? Saiba, então, tolo que tenta confrontar os imortais, que em uma das grandes torres gêmeas que flanqueiam as quedas sob constante guarda, minha irmã tem mais 12 corpos em reserva. Se você conseguir destruir os 6 corpos que tenho aqui no palácio, o que você não conseguirá fazer, também tenho mais 12 sob guarda na torre oposta. Não me importa se você tem 100, monstro. Retorque. Traga-os um por um ao alcance da minha lâmina e eu eventualmente o mandarei pelo caminho não marcado que você deveria ter tomado há 5.000 anos. Você é, pelo que percebo, tanto um fanfarrão quanto um idiota, disse Tandor. Você percebe, é claro, que posso chamar a guarda e mandá-lo matar a qualquer momento que eu escolher. No entanto, para tornar as coisas mais interessantes, farei uma aposta com você. Se você conseguir me vencer e destruir os 6 corpos que tenho aqui no palácio, prometo não alarmar a guarda até que eu retorne da torre em um dos meus corpos reservas. Se eu forçá-lo a se render, você se tornará meu escravo por toda a vida, corpo e alma, para fazer o que eu bem entender. Está acordado? É uma aposta. Respondi entre dentes cerrados enquanto procurava desesperadamente uma abertura nesta, a guarda mais maravilhosa que eu já havia encontrado. Tandor riu enquanto eu tentava, um após o outro, os muitos truques que havia aprendido na minha esgrima em 3 planetas. Você é um bom espadachim, jovem, melhor do que qualquer mortal que já encontrei. No entanto, eu, com 5.000 anos de treinamento, estou apenas brincando com você. Veja, posso tocá-lo à vontade. E com isso, ele perfurou meu ombro esquerdo. No momento em que ele estendeu sua arma, ele deixou a abertura pela qual eu estava esperando. Sem saber em qual parte de sua anatomia eu poderia usar meu ponto de forma eficaz, dei-lhe um corte rápido no pescoço com sua lâmina afiada. A cabeça voou de seus ombros e saltou para o chão, mas o corpo não caiu. Em vez disso, ele se curvou, pegou a cabeça e a colocou sob o braço esquerdo, retomando a luta. Aqui, de fato, estava uma supermente, que podia controlar, ao mesmo tempo, cabeça e corpo separado. Uma boa defesa. Zombou a cabeça, enquanto nossas lâminas se chocavam com a mesma vigorosidade de antes, mas talvez não tão eficaz quanto você esperava. Vou te cansar em breve. Então, vou te cortar, centímetro por centímetro, até que você fique feliz em se render. Não com este corpo,
Respondi enquanto entrava na sua guarda para um rápido golpe descendente no seu antebraço. Cortado de forma limpa, caiu no chão, a mão ainda segurando a espada. Um instante depois, o corpo soltou a cabeça e caiu. Então um painel deslizou para cima atrás dele, e Tandor, com outra espada na mão, surgiu, sorrindo sardonicamente. Você é mais esperto do que eu pensava, príncipe, mas esse truque não funcionará em vamente. Não é o único que conheço, respondi, prendendo sua lâmina na minha. Desarmei-o, para sua grande consternação. Desta vez, não só cortei sua cabeça de coroa a queixo, mas também arranquei seu braço direito. Então eu corri pela abertura do painel a tempo de pegar um terceiro corpo recém-animado que acabava de se levantar de seu sofá escarlate. Eu servi-o da mesma maneira, mas o quarto levantou-se antes que eu pudesse atacar e ficou em guarda com uma rapidez assustadora. Antes que Tandor pudesse atacar com este corpo, desferi 2 golpes rápidos. Dividindo as cabeças das 2 formas reclinadas. Afastei-me para o lado, mal a tempo de evitar um poderoso golpe descendente que teria dividido minha própria cabeça se tivesse acertado, e antes que ele pudesse se recuperar, cortei o braço do atacante, dividi sua cabeça. Correndo de volta para o quarto onde deixei Lorali, encontrei-a arrancando uma espada e uma adaga de um dos corpos de Tandor. Precisamos sair daqui imediatamente, eu disse. Em poucos momentos, Tandor estará de volta aqui em um de seus veículos rápidos. Então, cumpridos os termos da aposta, ele pode rapidamente nos capturar. Mas para onde podemos ir? Como podemos escapar? Não sei, mas certamente não conseguiremos escapar permanecendo aqui. Venha. Contexto: texto para traduzir capítulos. Cuidadosamente afastando as cortinas escarlates que escondiam a porta, vi que as pesadas portas estavam trancadas. Tandor evidentemente pretendia que ele não fosse incomodado. Eu esperava que houvesse guardas no corredor, e, portanto, decidi que uma postura ousada serviria melhor ao nosso propósito. Apropriei-me de um dos magníficos cintos de Tandor com uma espada e uma adaga ornamentadas, e vesti Lorali da mesma forma com um dos cintos de Shunia que continha armas mais leves. Então caminhamos silenciosamente até as portas, que eu destranquei e abri. Os guardas saudaram rigidamente, e fecharam as portas atrás de nós enquanto saíamos. É a ordem de Sua Majestade, eu disse, que ele não seja perturbado por mensageiros ou outro. Ouvi e obedecer, responderam ambos os guardas em uníssono enquanto nos afastávamos pelo corredor. Eu só conhecia o caminho para uma parte do edifício, o andar de desembarque. Depois de percorrer tantos corredores, passagens e rampas que comecei a pensar que havia me perdido, saímos na plataforma central de desembarque, de onde irradiavam os cabos que levavam os carros octogonais de movimento rápido para as várias usinas de Doravia. Olhando na direção das Torres Gêmeas, vi um carro se aproximando rapidamente de cada uma e supus que Shunia e Tandor já estavam a caminho do palácio. Rápido, disse a Lorali. Não temos um momento a perder. Apressando-a para o lado de um carro que pendia em um cabo apontando para o sul, ajudei-a a embarcar e então falei com o piloto. É o desejo de Sua Majestade o rogo que inspecionemos alguns dos edifícios de Doravia. Primeiro, você nos levará à usina no extremo sul do vale. Ele fez uma saudação respeitosa. Então moveu uma alavanca de controle. As portas se fecharam e deslizamos suavemente para longe da plataforma. Em um momento, estávamos acelerando rapidamente para o sul a uma altura vertiginosa acima do vale. 1 a 1. Passamos rapidamente pelas torres que pontilhavam a margem do rio, tão rapidamente que cada uma apareceu apenas por um instante em nosso campo de visão. No entanto, parecia-me que nosso ritmo era exasperantemente lento, pois eu sabia que Tandor certamente chegaria à torre central antes de chegarmos ao nosso destino. Se ele fizesse uma consulta na plataforma de desembarque, ele enviaria uma mensagem ao comandante da Torre Sul, e enfrentaríamos a prisão assim que chegássemos. Portanto, afrouxei minha lâmina na bainha e falei suavemente com Lorali. Devemos estar prontos para correr assim que as portas se abrirem. Fiquem atrás de mim, e eu tentarei abrir um caminho. À medida que nos aproximávamos da plataforma de desembarque, vi uma dúzia de guardas alinhados para nos receber. À frente deles estava um capitão com a espada desembainhada. As portas se abriram e saímos. Por ordem de Sua Majestade, começou o oficial. Não esperei ele terminar, mas saquei minha espada e decapitei-o antes que pudesse dizer mais. Então, avancei e abri caminho pela linha de guardas surpresos, com Lorali logo atrás de mim. Ela sacou sua própria arma, e a usou com mais habilidade do que eu acreditava ser possível em uma mulher. Enquanto corríamos por um corredor, encontramos mais 2 guardas, mas eles eram espadachins rudimentares e nos detiveram apenas por um momento. Ao chegarmos a um corredor transversal, viramos, esperando assim eludir nossos perseguidores, mas um momento depois eles contornaram a curva, e ao mesmo tempo vi um grande grupo de homens se aproximando de nós pela direção oposta. Estamos encurralados, eu disse,
e este é um lugar ruim para resistir. Entraremos na próxima porta que encontrarmos. Havia portas de ambos os lados do corredor a intervalos de cerca de 15 metros, e eu, portanto, parei na próxima e a arrebentei. Sem olhar para ver o que havia dentro, empurrei minha companheira para a abertura. Ouvindo um grito e um estrondo, saltei atrás dela, mas mal tinha fechado a porta quando meus pés escorregaram debaixo de mim. Meio deitado, meio sentado, me vi deslizando por uma íngreme inclinação espiral em total escuridão a uma velocidade terrível. Por vários minutos. Continuei minha descida ininterruptamente. Então a inclinação ficou menos íngreme e me deslizei sobre uma série de protuberâncias que retardaram meu progresso. Um momento depois, eu saí disparado para o ar e à luz do dia. Meus pés atingiram uma parede acolchoada, e eu caí em um chão espesso e acolchoado. Levantando-me rapidamente, vi Loralee de pé com a espada desembainhada, enfrentando um enorme guarda. A uma curta distância atrás dele, as ondas do rio lambiam a borda do chão onde meia dúzia de barcos estreitos e pontiagudos feitos de metal transparente estavam ancorados. Enquanto eu avançava, o guarda derrubou a espada dela de sua mão e tentou agarrar a princesa, mas antes que ele pudesse fazê-lo, eu saltei entre eles e nossas lâminas se encontraram. Além do próprio Tandor, ele era o espadachim mais astuto que eu havia encontrado em Doravia. De um lado para o outro lutamos naquele chão úmido e escorregadio, até que consegui forçá-lo até a beira da água. Amarrando sua lâmina com a minha, empurrei-a para cima, e saltando para perto, acertei-o no peito com meu punho esquerdo. Ele vacilou por um momento na beira, depois caiu no rio atrás e desapareceu de vista. Neste instante, ouvi o tilintar de armas no túnel atrás de nós, seguido pelo baque de um corpo contra as paredes acolchoadas, depois outro e outro. Rapidamente jogando Loralee em um dos barcos, deslizei-o até a beira da água, pulei dentro e empurrei para longe. 4 remos em forma de pá estavam no fundo do barco, e ao pegar um deles consegui me afastar vários comprimentos de barco da costa antes que nossos perseguidores chegassem à beira da água. A primeira embarcação não demorou a nos seguir, e com 4 remos trabalhando, nos alcançou rapidamente. Atrás dele, outro e outro deixaram a costa até que 5 no total nos perseguiram. Vendo que seria apenas alguns momentos antes de sermos alcançados, preparei meu arco e atirei uma flecha no remador da frente. Embora tenha perfurado seu peito, não parecia incomodá-lo de forma alguma. Ele remou para frente com a mesma vivacidade de sempre, parando apenas para quebrar o cabo e lançá-lo na água. Tentei um segundo disparo, desta vez mirando para a cabeça dele, mas a flecha ricocheteou inofensivamente em seu capacete brilhante e transparente. Loralee, seguindo meu exemplo, também armou seu arco e tentou um tiro no segundo remador. Ele acertou o braço dele, mas quebrou a flecha e continuou remando como se nada tivesse acontecido. Guarde suas flechas, eu disse enquanto um plano de repente me ocorria. Desenrolando rapidamente um pedaço do cordão que ainda tinha comigo, fiz um laço com parte dele e cortei-o em pedaços curtos. Então, peguei do cinto de munições de talibós um carregador marcado projéteis torque explosivo. Extraindo um, amarrei-o à cabeça de uma flecha e disparei contra o primeiro remador. Ele sorriu de forma desdenhosa ao me ver levantar o arco, mas seu sorriso desapareceu, junto com a maior parte da parte superior de sua anatomia mecânica, quando o projétil explodiu. Passando vários projéteis e pedaços de corda para Loralee, preparei rapidamente outra flecha e eliminei um segundo perseguidor. A esta altura, o primeiro barco estava a menos de 30 pés de nós, e eu sabia que não teria tempo para preparar uma terceira flecha. Então saquei minha espada e me preparei para o ataque dos 2 guardas que permaneceram neste barco. Mas antes que eles se aproximassem, só havia um, pois Loralee, tendo preparado uma flecha, prosseguiu para estourar a outra em pedaços. O último guarda restante levantou-se de um salto quando a proa esbelta de seu barco atingiu a parte traseira do nosso. Deixando minha espada no fundo do nosso barco, rapidamente inclinou o barco dele para um lado. O sujeito tentou manter o equilíbrio jogando seu peso na direção oposta, mas eu já havia antecipado isso, e assim que ele fez, eu invertei a inclinação do barco dele, precipitando na água, onde ele afundou fora de vista. Tão ocupado estava eu com nossos perseguidores que não percebi para onde a correnteza rápida nos estava levando. Minha primeira intimação de perigo dessa fonte foi um impacto e um barulho de atrito quando nosso quilha atingiu e depois deslizou sobre uma rocha submersa, quase nos virando. Agarrei um remo e alinhei nossa embarcação paralela à correnteza, justo quando fomos precipitados em um turbilhão de corredeiras, da superfície espumante das quais projetavam-se numerosas rochas irregulares. Empenhei todos os meus esforços na tarefa de evitar as rochas perigosas que surgiam à frente enquanto avançávamos a uma velocidade alarmante, ora no cume de uma enorme onda, ora em um buraco tão profundo que não conseguíamos ver para fora dele. À medida que avançávamos, o rio tornava-se mais estreito,
as corredeiras mais íngremes e as rochas mais ameaçadoras. Parecia que o rio da vida, pois assim Pangarro havia nomeado para mim, poderia se tornar, para nós, o rio da morte. Por mais que tentasse, não conseguia evitar que nossa embarcação colidisse repetidamente com os rochedos ásperos que agora obstruíam nosso caminho. A força de suas laterais de metal transparente me surpreendeu. Estávamos quase passando pelas corredeiras, e eu estava prestes a soltar um suspiro de alívio, quando o inesperado aconteceu. A proa do nosso barco atingiu um ponto de rocha escondido, o barco virou de lado e nós capotamos. Ouvi um grito de Lorali enquanto mergulhava na água, de cabeça. A pá de metal a qual eu me agarrara inconscientemente enquanto caía rapidamente me levou ao fundo irregular. Soltei e nadei o mais rápido que pude até a superfície, sacudindo a água dos meus olhos. Olhei ao redor. A correnteza rápida já me havia levado além da base das corredeiras para águas mais profundas. Não conseguia ver nenhum sinal da princesa, embora esticasse o pescoço em todas as direções. Nosso barco virado havia passado por mim, e mais 3 barcos desciam rapidamente as corredeiras, de cabeça para baixo, mas atrás deles vinham mais 2, em cada um dos quais estavam sentados 4 guardas doravianos. Enchendo os pulmões, mergulhei para o ponto onde pensei que Lorali poderia estar e nadei debaixo d'água por uma certa distância. Ao voltar à superfície, via nadando em direção à costa, a cerca de 30 metros à minha frente. Nosso barco à deriva tinha escondido da minha vista. Vi o primeiro barco cheio de doravianos passar pelo fundo das corredeiras ileso enquanto eu partia atrás da princesa. Mas assim que chegaram a águas mais calmas, eles remaram com tanta destreza que eu sabia que me alcançariam muito antes de eu conseguir chegar à costa. Embora eu estivesse muito sobrecarregado pelo peso das minhas armas, hesitei em me desfazer delas, já que não conseguiria chegar à terra antes daquele barco, mesmo se estivesse despido. Em breve, o barco chegou a 15 pés de mim. O guarda da frente largou seu remo e desembainhou sua espada. Levantando a arma acima da cabeça, ele se inclinou sobre a proa para me eliminar. Neste instante, mergulhei, descrevendo uma curva debaixo d'água. Emergi logo sob a polpa do barco. Agarrei-a com ambas as mãos, virei a embarcação, mergulhando meus 4 atacantes na água. Nenhum deles reapareceu. Os homens de metal aparentemente não podiam nadar. A esta altura, o último barco havia atravessado as corredeiras e estava remando rapidamente em minha direção. Invamente, eu me dirigi para a terra, desta vez com alguma esperança de conseguir. Lorali, que acabará de chegar à costa, gritou para mim: apressa-te. Um Suticum está vindo para cá. Olhei para trás, e minha primeira visão de um Suticum não foi nada reconfortante. Era um enorme réptil com um corpo verde semelhante ao de um lagarto, pescoço serpentino e uma cabeça de proporções imensas. Eu nadei desesperadamente em direção à costa, e os remadores aumentaram seus esforços. O barulho que fizeram atraiu a atenção do réptil. De repente, desviando-se, dirigiu-se para o barco. Como eu estava bem perto da costa, abaixei um pé, toquei o fundo e atravessei a água. E assim que pisei na praia inclinada, uma exclamação da princesa me fez virar. Com o pescoço serpentino arqueado e as poderosas mandíbulas distendidas, o enorme saurídeo lançou-se para baixo, direto para o centro do barco. Um dos ocupantes cravou sua espada naquela mandíbula cavernosa, e 2 outros cortaram o pescoço escamoso, mas sem efeito aparente no réptil. Ele agarrou o barco com suas imensas mandíbulas e, levantando-o bem alto fora da água, sacudiu como um terrier sacode um rato. Lançando-se pelo ar para a direita e para a esquerda, os corpos dos 4 doravianos caíram no rio e desapareceram. Vamos, disse Lorali, puxando meu braço. Aquela criatura é tão rápida em terra quanto na água. Vamos sair de sua vista antes que ele tenha a ideia de nos seguir. Com prazer, respondi, e juntos subimos a margem e mergulhamos na floresta de samambaias. Por algum tempo corremos para frente, lado a lado, afundando até os tornozelos no suave musgo que cobria o chão da floresta. Estou com sede, disse Lorali, e com fome. Não está, faminta. Nada me satisfará além de um bom bife grande. As cápsulas de esporas são boas como aperitivo, mas para satisfazer a fome não há nada como carne. Perdi meu arco e flechas, ela disse, lamentando, junto com aquele clipe de projéteis explosivos que você me deu. Deixei tudo cair quando o barco virou. Deixa pra lá, ainda tenho meu arco, muitas flechas e outro carregador de projéteis explosivos. É papel do homem trazer a caça, de qualquer forma, enquanto a mulher cuida do lar. A casa, o que você quer dizer? Porque errou, seja, eu estava apenas fazendo uma comparação entre nós e os povos primitivos. O homem ia caçar, sabe, enquanto sua companheira cuidava da caverna, ou da árvore, ou do que quer que fosse onde eles morassem. Seu companheiro, não consigo ver a comparação. Bem, você sabe que estamos levando uma existência bastante primitiva agora, e Vincipizino, ela disse, parando de repente e me encarando.
Você vai parar de falar em generalidades e me dizer exatamente o que quer dizer. Sim, eu gritei veementemente. Vou te dizer o que quero dizer. Eu não pretendia, mas parece que minhas palavras traem meus pensamentos. Eu te amo, Loralie. Eu te quero como minha companheira, minha princesa. Mas como você claramente não gosta de mim, provavelmente continuarei desejando você até que o destruidor de todos os desejos ponha fim à minha existência. Eu estava começando a me perguntar, ela disse suavemente, se algum dia conseguiria fazer você dizer isso. Antes que eu percebesse o significado de suas palavras, seus braços estavam ao redor do meu pescoço, seus lábios vermelhos e quentes voltados para cima, convidativo. Eu a apertei contra mim e encontrei uma nova Loralie tender, submissa, apaixonada. Eu te amo desde a primeira hora em que nos conhecemos, ela disse, quando você jogou meu presumido primo na vegetação. Sua mão acariciou minha bochecha, deslizando suavemente sobre meu rosto áspero. Mas, quando me inclinei para reivindicar a doçura de seus lábios, ouvi um galho se quebrar atrás de mim, e me virei rapidamente, com a mão na empunhadura. Ponto para minha surpresa, avistei o príncipe Gadrimel, parado a uma curta distância de nós. Mil perdões por esta intrusão, ele sussurrou. Pelo bardo de Torte, eu não teria coragem de interromper uma cena de amor tão bonita, se não fosse porque a escuridão se aproxima e o acampamento está a uma considerável distância daqui. Demasiado atônito para responder, só consegui encará-lo enquanto ele permanece com um sorriso zombeteiro em seus traços efeminados, brincando com um pingente de joias em seu peito e piscando para Loralie. Sem dúvida você está feliz em me ver, bela prima. Ele continuou em seu patuá afetado, sorrindo para a princesa. Tão feliz que a alegria da minha chegada te sobrecarrega e te deixa sem palavras. Vamos, você não tem pelo menos um pequeno beijo de prima para o seu libertador que veio tão longe para te resgatar? Parece que você distribui suas carícias com bastante generosidade fora da família. Meu sangue ferveu com sua insolência estudada, seu ar de propriedade, mas eu me esforcei para controlar meus sentimentos enquanto lhe respondia. Os beijos da princesa Loralie são dela para dar. Fará bem em lembrar disso, príncipe Gadrimel. E você, príncipe Zino? Fará bem em falar apenas quando for perguntado. Gadrimel estendeu a mão para Loralie. Venha, prima. Vamos para o acampamento antes que a escuridão caia. Amanhã estaremos a bordo do meu navio almirante bem a caminho do palácio do meu pai. A princesa aproximou-se de mim e olhou para o meu rosto enquanto respondia. O príncipe Zino é meu noivo. Vou aonde ele for. Essa bobagem já foi longe demais, disse Gadrimel com firmeza. Essa bobagem já foi longe demais, disse Gadrimel com firmeza. Ó, guerreiros, mal ele pronunciou seu chamado, e já se fechou sobre nós, vindo das cercanias dos brejos de Samambaia, um total de 100 homens armados de Adonijah. Prendam e amarre este intruso, ele ordenou, apontando para mim. Quando isso foi feito, Gadrimel posicionou um soldado robusto ao meu lado. Permaneça aqui com o prisioneiro, até que tenhamos saído de alcance auditivo. Então, ele se aproximou do soldado e sussurrou algo para ele. Por isso, ele concluiu, enquanto se afastava, você pode ficar com suas armas, equipamentos e qualquer outra coisa de valor que ele possa ter com ele. Loralie tentou vir até mim enquanto eu estava ali, amarrado de pés e mãos, mas 2 soldados a impediram. O que você vai fazer com ele? Ela gritou. Agora, calma, doce prima, disse Gadrimel. Estou apenas enviando-o em uma jornada. Devo insistir que você se apresse para o acampamento comigo imediatamente, ou a escuridão nos alcançará no caminho. As bestas noturnas não serão agradáveis de encontrar nesta floresta. Apesar de suas lutas, ele arrastou para longe. Atrás deles movia-se toda a companhia de guerreiros, com a única exceção daquele que havia sido instruído a ficar comigo. Ele ficou imóvel, ouvindo até que o som das vozes e o tilintar das armas se apagassem à distância. Então ele se virou para mim. Fui ordenado a matá-lo, Alteza. Ele disse, simplesmente. Nunca antes matei um homem amarrado e indefeso, mas sou um soldado de Adonijah e não posso desobedecer ao comando do meu príncipe. No entanto, não fui instruído sobre como deveria matá-lo, e não lhe guardo rancor. Por qual arma você escolhe morrer? A espada, respondi. Sempre foi minha arma favorita. Se eu tiver que morrer agora, que seja pela espada. A espada? Ele perguntou, perplexo. Aquela arma de lâmina reta e longa na bainha aos meus pés. Respondi. Crava-o no meu coração e acaba com isso rapidamente. Lentamente, ele se inclinou e retirou a espada da bainha. Ele examinou curiosamente, testando a afiação da ponta com a palma da mão e a nitidez da lâmina com o polegar. Pelo sangue de Torto, exclamou. Esta é uma arma linda, e será minha assim que eu te matar. Prepare-se, agora, para morrer. Capítulo X. Enquanto eu estava lá na floresta de Samambaia, amarrado de pés e mãos e inerte à espera do golpe mortal nas mãos do capanga do príncipe Gadrimel,
foi de repente lançado ao chão com a queda de um corpo enorme, peludo dos galhos da árvore acima de mim. Meio atordoado, sentei-me a tempo de ver uma fêmea de macaco das cavernas esmagar a cabeça do meu potencial assassino com seu clava serrilhada. Ela se virou, e ao fazê-lo, reconheci suas feições. Xixa! Exclamei. Há muitos macacos das cavernas procuram seu rogo, ela disse. E grande será a sua alegria quando ele retornar. Com sua faca de sílex, ela rapidamente cortou minhas amarras, e eu me levantei ereto mais uma vez, batendo os pés e esfregando os pulsos para restaurar a circulação, mal conseguindo, ainda, entender que eu estava realmente vivo. Vocês, macacos das cavernas, ainda me consideram seu rei. De acordo com o costume, você perderia seu reino se permanecesse ausente por mais de um dia. Mas você esteve fora apenas por alguns dias. Como há muito julgamento a ser feito, temos procurado por você. Onde estão os outros buscadores? Perguntei. Muitos deles estão ao alcance. Então chame-os, e deixe-os chamar o maior número possível de outros. Com uma agilidade maravilhosa para uma criatura de tal tamanho, ela subiu rapidamente até a coroa de folhas de uma alta samambaia. Então, juntando as patas, ela emitiu um estranho grito trinado. Foi respondido, não uma vez, mas muitas vezes, de vários pontos distantes e próximos. Então ela desceu da árvore e pousou na clareira ao meu lado. Em seguida, veio balançando pelos galhos um grande macho de presas amarelas que, assim que me viu, rugiu, salve, Zino, e desceu ao chão perto de mim. Outro emergiu dos brejos de samambaias, repetindo a saudação do primeiro, e não demorou muito para que eu fosse cercado por mais de 2 dezenas de machos e cerca de metade desse número de fêmeas. Enquanto essas bestas humanas peludas se sentavam agrupadas ao meu redor, esperando respeitosamente que eu falasse, seu comportamento mostrava que me reconheciam como seu rei sem questionar. Meus súditos, eu disse, tenho trabalho para vocês em que há muito perigo e muita luta. Haverá homens de comida, haverá muitos homens comida. Bom, esta resposta foi unânime. Começaremos assim que eu tiver dado todas as instruções. Mas o grande macho de presas amarelas que havia respondido primeiro ao chamado de Xixa protestou. Há julgamento a ser feito. Você não fará primeiro o julgamento, para que possamos ir para a luta com nossas diferenças resolvidas. Quem é você? Perguntei, para questionar os editos do seu rogo. Eu sou Grif, poderoso guerreiro, poderoso caçador. Ele respondeu, estufando seu amplo e peludo peito. Mas eu não questiono seus editos. Apenas peço que você faça o julgamento agora. Antes que eu pudesse responder, veio um grito agudo de uma fêmea que se empoleirara nos galhos acima de nossas cabeças para que pudesse observar melhor tudo o que acontecia. Perigo! Perigo! Ela gritou. Um silticum. Cada macaco da caverna imediatamente subiu nas árvores, e eu ouvi o estrondo de uma enorme criatura na vegetação enquanto ela atravessava rapidamente a floresta. Evidentemente, o silticum que havia atacado os guardas doravianos nos viu, como Loralitemia, e agora estava em nosso encalço. Rapidamente, pegando o último carregador de projéteis explosivos do meu cinto, removi 2 dos mísseis em forma de agulha e prendi cada um à cabeça de uma flecha. Então eu preparei meu arco e esperei a chegada do monstro. Xixa me chamou da copa de uma alta samambaia. Suba nas árvores, rogo. Você não pode lutar contra um silticum. Sim. Suba antes que seja tarde demais, chamou Grif. Ninguém jamais matou um silticum. Embora eu não soubesse nada sobre os hábitos desse sauriano, eu tinha visto seu grande tamanho e sabia que, se tivesse inteligência suficiente para fazê-lo, poderia derrubar qualquer árvore dentro do meu campo de visão. Em vista desse fato, e também porque eu não conseguia me mover tão rapidamente quanto os macacos das cavernas nas árvores, eu me sentia mais seguro no chão. Fiquem nas árvores se quiserem. Respondi a eles. Vou mostrar a vocês como seu rei mata um silticum. Em poucos momentos, vi a enorme cabeça verde balançando no pescoço serpentino a uma altura de cerca de 6 metros acima do chão. Ele estava olhando para cá e para lá, aparentemente procurando por mim. À medida que se aproximava, vi que era de fato o mesmo monstro que havia atacado os homens-máquina no barco, pois projetando-se através de sua mandíbula inferior estava a lâmina de espada transparente onde o guarda doraviano a havia cravado, e que a criatura não conseguirá desalojar. Coloquei uma flecha explosiva na corda do meu arco, e nesse momento o monstro me avistou. Com um assobio como o vapor escapando de uma locomotiva, ele distendeu suas enormes mandíbulas e avançou diretamente para mim. Mirando cuidadosamente as fosses cavernosas, puxei a flecha até a cabeça e a soltei. O réptil virou-se ligeiramente, de modo que minha flecha não atingiu o alvo de forma precisa, mas considerando a força terrível do projétil torque, isso não importou muito, pois, embora o projétil tenha atingido o monstro no canto da boca, a explosão arrancou todo o lado de sua cabeça. Imediatamente coloquei minha segunda flecha na corda do arco, mas em vez de avançar,
O grande sauriano desviou-se para um lado e começou a se debater em um círculo, golpeando para cá e para lá com sua enorme cauda escamosa que varreu os troncos das samambaias à sua frente, derrubando-os como se fossem meros juncos. Como a cauda agora parecia ser a arma mais formidável da besta, apontei minha segunda flecha com a intenção de incapacitar esse apêndice e disparei. Atingiu o monstro logo acima de uma de suas grossas patas traseiras, fazendo um grande buraco na flanco e não apenas incapacitando a cauda, mas também ambas as patas traseiras. Ao ver isso, os macacos das cavernas imediatamente desceram sobre o réptil ferido com gritos de triunfo, e logo estavam cortando seus lados ofegantes com seus clavas, serrilhadas e levantando enormes escamas com suas facas de sílex para chegar à carne trêmula por baixo. Saudações, Zinlo! Eles gritaram. Poderoso guerreiro, poderoso caçador, poderoso feiticeiro. Com sua magia, ele mata até o Silticum, o terror do riacho e da floresta. Enquanto observava os macacos das cavernas em seu banquete sangrento, lembrei-me de que eu também estava com fome. Abrindo caminho entre a multidão roncadora, rosnadora e agitada, cortei um bife do ombro com minha afiada adaga doraviana. Depois, fiz uma pequena fogueira e grelhei meu pedaço de carne. Provou-se saboroso o suficiente, embora um pouco mais duro do que um gourmet teria apreciado, mas com bons dentes e um excelente apetite. Isso não me incomodou nem um pouco. Quando terminei, engole um gole de uma samambaia aquática. Meus acompanhantes peludos já tinham se empanturrado. Levantei-me e o chamei. Eles se agacharam expectantes ao meu redor em um semicírculo. Você, Griff, eu disse, traga-me aquele bastão brilhante que se crava na mandíbula do Silticum. Depois que ele me trouxe a espada do barqueiro doraviano, eu continuei, você pediu que o julgamento fosse feito antes de lutarmos. Não tenho tempo para julgamentos agora, então vou deixá-lo fazer isso. Este bastão brilhante será seu símbolo de autoridade, com o qual você fará o julgamento em meu nome. Vá agora, levando as fêmeas com você, de volta às cavernas, e tenha cuidado para que suas decisões sejam justas, pois eu ouvirei sobre isso e virei e o matarei com minha magia se não forem. Mas rogo, ele protestou, eu gostaria de ir lutar contra os homens comida com os seus outros. Você fará o que lhe foi ordenado sem mais perguntas. Jogue fora seu velho porrete e pegue este brilhante que mata com sua ponta assim como com suas arestas. Silenciosamente, e de forma bastante carrancuda, ele removeu seu porrete do cinto e o jogou longe. Então ele pegou a espada e se afastou pesadamente pela floresta, seguido pelas fêmeas. Assim que eles partiram, chamei os outros e seguimos a trilha do príncipe Gadrino. Mas a escuridão nos alcançou antes de termos percorrido mais de 5 milhas, e fomos forçados a subir nas árvores para evitar as depredações dos carnívoros que vagam à noite. Apoiado em uma alta coroa de folhas que balançava a cada brisa passageira. Não consegui dormir muito naquela noite barulhenta, oprimido pelo meu medo constante. Polor ali nas garras de seu primo sem escrúpulos. Foi com um suspiro de alívio que saudei a aurora e desce para o chão, impetuoso para partir. Parei apenas para beber água. Depois comecei a descer pela trilha bem marcada com minha pequena, mas formidável companhia. As pegadas dos sequestradores de Lorali continuaram a seguir o curso sinuoso do Rio da Vida por cerca de 6 milhas até os restos de um grande acampamento que havia sido completamente secado por fogueiras de vigia. A maioria deles ainda estava fumegando quando chegamos. Do povo do príncipe Gadrimel não vimos sinal algum, exceto rastros que levavam ao rio, onde havia indentação feita pelos proas de pequenas embarcações. Conduzi meus homens macaco a um trote ao longo da praia plana e arenosa por milhas. A margem do rio gradualmente se tornou mais acidentada, e finalmente subimos a uma eminência rochosa que dominava a vista tanto do mar quanto do rio. Ancorados a não mais do que 1/8 de milha deste ponto, e balançando na suave ondulação, vi os 5 navios do príncipe Gadrino. Remando rapidamente em direção a eles a partir da foz do rio, havia uma dúzia de pequenos barcos, no mais à frente dos quais estavam 2 figuras vestidas de escarlate que eu sabia serem Gadrimel e Lorali. Desamparadamente, assisti enquanto seus capangas embarcavam a princesa no navio almirante. Os barcos eram puxados para seus lugares nos convéis, as velas eram içadas e as âncoras levantadas. Então, com os olhos esforçados, um grande nó na garganta e um peso no coração, vi Gadrimel partir, triunfantemente pelo Ropocazu acinzentado com a única mulher que eu já amei. Enquanto eu estava ali, distraidamente observando meus súditos correrem pela floresta em busca de caça, ponderava sobre minha situação. A única coisa que me restava fazer, pensei, era seguir a costa para o norte, como Lorali e eu havíamos planejado. Para chegar a Alba, eu passaria por Adonijar, mas sozinho eu não poderia fazer nada contra uma nação inteira. Uma vez em Alba, senti que poderia persuadir o Torrogo a permitir que seu suposto filho tivesse uma frota aérea com o propósito de vingar a tentativa de assassinato do príncipe herdeiro,
e com isso poderia rapidamente persuadir o governante de Adonijah a desistir da princesa. Eu sonhei assim em vão até que um grande respingo de chuva atingiu meu rosto, seguido pelo tamborilar de muitas, mas nas folhas ao meu redor. Levado a uma repentina percepção do meu entorno, notei que o suave som das ondas contra a costa havia mudado para o rugido estrondoso de enormes ondas, que as árvores estavam se curvando diante de uma brisa considerável, e que, apesar de o dia ainda não ter terminado, estava ficando cada vez mais escuro. Um terrífico estrondo de trovão, seguido por um relâmpago vívido, fez com que cada macaco das cavernas largasse o osso que estava roendo e olhasse para mim como se fosse em busca de proteção ou orientação. Zog faz magia nos céus, Rogo, disse Borg, tremendo de medo. Zog está zangado, vamos nos esconder até que ele vá embora. Eu notei uma grande caverna sob o próximo penhasco quando estava caçando. Olhando ao redor dos outros homens bestas, vi que Borg não era o único que tinha sido assustado pelo estrondo do trovão. Cada macaco da caverna estava tremendo de terror absoluto. Conduz o caminho para a caverna, Borg, eu disse. Não temos Og, mas há muita chuva e muito vento vindo do outro lado da grande água, e uma caverna será mais confortável. O macaco da caverna, assustado, não precisou de insistência, mas apressou-se imediatamente, os outros atrás dele, enquanto eu seguia o rastro a um ritmo mais tranquilo. Trovão após trovão soava. O relâmpago piscava quase incessantemente, e a chuva caía em torrentes antes de eu chegar à entrada da caverna. Ao entrar, vi meus antigos lutadores destemidos agrupados como frelas assustadas e tremendo como se tivessem febre. Todos temem Zog, explicou um jovem macaco. Seu Rogo não o teme, eu disse. E vocês não deveriam. Venham e ajudem-me a empilhar pedras na entrada para que um Silticum ou algum outro monstro não entre esta noite. Tememos ir até a porta. Trêmulo Borg, Zog nos matará com seu fogo mágico. Basta disso. Venham aqui e me ajudem. Cada um de vocês, ou eu os matarei a todos com minha magia. O medo trágico que havia em seus olhos era patético de se ver, mas não demoraram a escolher entre o que acreditavam ser uma morte certa pela minha magia e uma morte possível pelos raios da divindade que chamavam de Zug. A porta logo ficou tão completamente bloqueada que nenhuma besta noturna poderia entrar. A noite já havia chegado, e a única luz na caverna vinha dos frequentes relâmpagos. Por muito tempo fiquei na entrada. Cada relâmpago mostrava galhos voando pelo ar, árvores de samambaia derrubadas e criaturas selvagens, grandes e pequenas, correndo para se abrigar. Fui acordado pela manhã por um barulho alto e o som de vozes roucas. Sentando-me com um bocejo, estiquei meus membros enrijecidos enquanto observava Borg e vários outros macacos das cavernas arrastando a barricada para longe da entrada da caverna. Havia desaparecido o medo irracional que os havia dominado na noite anterior. Levantei-me e segui-os para fora. A tempestade havia desaparecido, e além do manto de nuvens superiores que está sempre presente no céu zaroviano, os céus estavam limpos. Mas a floresta de samambaias ainda pingando mostrava claramente os estragos da tempestade. O chão estava coberto de folhas e galhos, árvores estavam dobradas, quebradas e arrancadas, e muitos riachos de água lamacenta escorriam em direção ao rio. Atravessando o vale que separava nossa caverna da elevação mais alta, subi até o ponto onde eu estava na noite anterior, quando a tempestade atingiu, para encontrar algumas cápsulas de esporo. Enquanto olhava para o Ropopo, agora rolando tão suavemente como antes da tempestade, minha mastigação terminou em uma súbita exclamação de surpresa. Deitados de lado longe na arrebentação com as ondas passando por cima deles, e aparentemente abandonado, vi os cascos danificados de 2 dos navios do príncipe Gadrimel, e ancorados no lado abrigado do promontório onde eu estava, estavam os outros 3 navios, seus mastros e cordames em estado lamentável. O navio Capitânia, observe, era o que estava ancorado mais próximo do ponto do promontório, indicando que Lorali havia escapado da morte, pelo qual fiquei profundamente agradecido. De onde eu estava, pude ver as tripulações dos 3 navios ocupadas em reparar os danos causados pela tempestade. Abaixando-me para não ser observado, voltei para o desfiladeiro, onde a maioria dos meus ferozes seguidores estava terminando sua refeição matinal. Os homens da comida voltaram, eu disse. Fiquem fora de vista para que eles não saibam que estamos aqui, e não se afastem muito, pois provavelmente precisarei de vocês para lutar muito em breve. Ficaremos por perto, Rogo, disse Borg. Estamos todos com muita fome da carne dos homens comida. Retornei ao meu posto de observação na rocha e tentei formular algum plano de ataque. Em breve vi 2 figuras vestidas de escarlate aparecerem no convés do navio almirante. A menor das duas era constantemente acompanhada por 2 guerreiros armados. Gadrimel evidentemente achará conveniente manter a princesa sob vigilância constante. Mas um plano não me ocorreu até que vi vários barcos serem baixados e um grupo de oficiais, liderados por Gadrimel,
parti para a costa, correndo de volta para o desfiladeiro, onde meus macacos das cavernas estavam agrupados. Eu disse, alguns dos homens da comida estão desembarcando. Vamos nos dividir em 2 grupos de tamanho igual, um dos quais estará sob a liderança de Borg. A outra eu liderarei. A festa de Boris será perto da costa, no local para onde eles estão vindo, com seus guerreiros. Ele subirá nas árvores, tomando cuidado para que os homens comida não vejam nenhum deles, pois eles carregam clavas mágicas que podem matar a uma grande distância. Assim que os homens comida entrarem na floresta, Borg e seus guerreiros cairão sobre eles das árvores e os surpreenderão. Assim, eles poderão ser mortos antes que tenham a chance de usar suas clavas mágicas. Você entende, Borga? Eu entendo. Rogo, respondeu o velho macaco das cavernas. Os homens comida não nos verão até que caiamos sobre eles e os matemos. Chamando os outros macacos das cavernas para me seguirem, apressei-me para o outro lado do promontório e desce seu lado íngreme voltado para o mar, onde estávamos escondidos da vista dos navios. Então, cortando a corda que eu tinha comigo em comprimentos apropriados, arranquei várias frondes de uma variedade de samambaia de folhas largas e procedi a amarrá-las nas cabeças dos meus súditos, espalhando-as de tal maneira que, à distância, elas ocultariam efetivamente as cabeças e ombros dos grandes brutos. Disfarçando-me da mesma maneira, conduzi meus seguidores selvagens até o ponto mais alto do promontório e para a água. Vocês todos ficarão bem juntos na água, eu disse, e me seguirão sem fazer barulho. Há muitas árvores e galhos flutuando rio abaixo esta manhã, e se nadarmos com cuidado e em silêncio, não seremos notados. Espreitando ao redor do ponto, vi que Gadrimel e seus caçadores haviam desembarcado e estavam entrando na floresta. Então, ouvi de forma tênue os gritos de homens assustados e os rugidos de macacos das cavernas em combate, intercalados com o estalido de tochas e o choque de armas, e soube que todos os olhos a bordo do navio estariam voltados para a cena da batalha. Agora, eu disse, e mergulhando na água, nadei ao redor do ponto direto para o navio almirante. Logo atrás de mim, em uma formação tão próxima que devíamos parecer uma única massa emaranhada de galhos flutuantes, vinham meus macacos camuflados. O navio almirante não estava a mais de 1000 pés do ponto, mas antes que pudéssemos alcançá-lo, vi mais barcos partirem de todos os navios e se dirigirem rapidamente para o local do combate na costa. Chegamos sob a proa do navio justo quando os sons do conflito anunciaram a chegada dos pequenos barcos à praia onde a batalha estava acontecendo. Silenciosamente, agarrei a corrente de âncora esticada e subi, mão a mão. Da mesma forma silenciosa, meus guerreiros macacos seguiram. Ao chegar ao topo, olhei cautelosamente através da grade. Lorali e seus 2 guardas estavam de pé no lado de estibodo observando a batalha na costa. Havia 3 homens no alto, aparentemente lá para consertar as velas, mas eles também tinham os olhos voltados para a costa. Sem fazer um som, subi sobre a grade, e com a espada em uma mão e a adaga na outra, avancei em direção aos 2 homens. Simultaneamente, cravei a ponta do meu punhal nas costas de um, e a ponta da minha espada no outro. Um movimento em falso, eu disse, e vocês morrem. Levante as mãos acima das cabeças e mantenham os rostos voltados para a costa. Eles obedeceram com presteza. Com um pequeno grito de medo, Lorali se virou para ver o que tinha acontecido. Zino, ela exclamou, eu sabia que você viria. Levem suas armas, minha princesa. Ela rapidamente removeu os cintos dos quais dependiam seus torques escarbos. 3 dos macacos, entretanto, subiram rapidamente atrás dos homens nas cordas, e os outros estavam revistando o navio. Tragam-me vivos aqueles que não resistirem. Gritei, vocês podem matar os outros. Minhas palavras tiveram o efeito desejado sobre os homens de Gadrimel, pois, embora aqueles na trinca carregassem todos cultos carbos, nenhum se ofereceu para lutar. Além desses 3 e dos 2 que eu desarmei, os macacos encontraram apenas o cozinheiro e seu ajudante. Quando todos os prisioneiros foram reunidos, eu me dirigi a eles. Todos vocês que estão dispostos a obedecer minhas ordens darão a saudação real. Os outros serão rapidamente eliminados, pois meus macacos estão com fome. Um a um, eles saudaram. Vocês 3, disse eu, dirigindo-me aos homens que estavam no alto, ergam as velas. E vocês, apontando para os 2 guardas, levem o âncora. Enviei o cozinheiro e seu ajudante de volta para suas panelas e frigideiras sob a guarda de 2 macacos. Então eu peguei o leme com Lorali ao meu lado, enquanto as velas se enchiam. Dirigi-me para o mar aberto. Quase tínhamos passado o ponto do promontório quando o estrondo de uma torque e o canto de sua concha através de nossas cordas anunciaram que havíamos sido descobertos. Você sabe governar? Perguntei a Lorali. Melhor do que você, marinheiro. Ela respondeu rindo. Me deu o leme. Seu pai governava a maior nação marítima de Zarovia. Rumo ao mar aberto, eu disse, e vou ver se minha pontaria é melhor do que meu controle. Uma torque,
que não era nada além de um torque gigante montado em um tripé, estava próximo, envolto em sua cobertura à prova d'água. Ao lado, estava a caixa que continha os clipes de projéteis com suas várias designações impressas em patuá sólido, paralisante, letal, explosivo. Removendo a capa da arma, escolhi um carregador de projéteis explosivos e o inseri na culatra. A esta altura, 2 matorques em cada um dos navios ancorados haviam aberto fogo, e as granadas estavam zunindo ao nosso redor. Uma cortou um Estay, e eu mandei um marinheiro subir para substituí-lo. Outro explodiu contra o nosso casco, e ainda outro, ricocheteando na superfície da água, gemiam lamentavelmente enquanto seguiam seu caminho. Apontei cuidadosamente para o matorque traseiro do navio mais próximo e pressionei o botão. Mas a arma era estranha para mim, e igualmente estranha era a experiência de disparar um projétil de um navio. Vi meu projétil atingir a água muito atrás do alvo. Novamente, eu mirei, desta vez levando em conta o balanço do navio. Para minha surpresa, meu projétil explodiu logo abaixo do meu alvo, despedaçando o atirador e derrubando a arma de seu tripé. Tentei outro tiro no matador da frente, mas ele saiu do controle. Então, ambos os barcos desapareceram de nossa vista enquanto contornávamos o promontório. Minha pontaria é tão miserável quanto meu manejo de um barco, eu disse, mas eles não podem nos perseguir por um tempo. Pelo menos, para onde agora, minha princesa? Com uma mão, ela alcançou a minha. Puxou meu braço para envolver sua cintura esbelta. A outra ainda manobrava habilmente o leme. Para onde quiser, querido, ela respondeu. Será Alba ou Tirana Norte ou Sul? Qual é mais perto? Estão mais ou menos à mesma distância daqui. Então vamos tentar por Alba, pois lá tenho certeza de que Gadrimel não se atreverá a nos seguir. Com cuidado. Ela virou o barco até que a proa apontasse diretamente para o norte. Não vai demorar muito para Gadrimel nos seguir. Ele pode ter sido morto por Borg e seus macacos. Não ele, respondeu Lorali. Eu estava observando do navio e vi que ele foi o primeiro a correr para a praia quando foram atacados. Parado ao lado de um barco e pronto para zapar ao sinal de uma mudança na maré da batalha, ele usou seu torque, mas não entrou no meio da luta. Um jovem cauteloso, meu primo, não demorou muito para que sua previsão se cumprisse. Um dos navios contornou o promontório, e veio atrás de nós com todas as velas abertas. Saltei para uma torque e disparei. Foi um tiro ruim. Invamente eu disparei. Desta vez, meu projétil atingiu a água perto do alvo. Eu estava ajustando a distância, mas quando eu teria disparado uma terceira vez, houve uma explosão na culatra. O projétil havia emperrado, e o plugue de segurança havia estourado. Trabalhei freneticamente com a arma recalcitrante, esperando momentaneamente uma salva dos nossos perseguidores, mas nenhum veio. Evidentemente, o príncipe havia proibido o uso de matorques por causa da presença de Lorali em nossa embarcação. De repente, uma explosão terrível na frente do nosso navio me derrubou. Meio atordoado, agarrei uma perna do tripé para me apoiar justo quando o convés deu um violento solavanco para frente. Meu corpo prostrado balançou para o lado, e eu vi com horror que a parte dianteira do navio havia sido completamente destruída e ele estava mergulhando nas ondas, de nariz para baixo. Nunca soube a causa daquela explosão, mas acredito que o cozinheiro ou seu ajudante encontraram uma maneira de enganar seus guardas macacos e destruir a embarcação. Meu olhar se voltou para o leme, mas a princesa não estava à vista. Então ouvi um grito da água atrás de mim. Lorali estava nadando na esteira do navio que afundava rapidamente. Saltem, ela gritou. Salte rapidamente, ou será arrastado para baixo com o navio. Saltei para a morada e pulei. Um momento depois, eu estava nadando ao lado dela enquanto ambos esforçávamos todos os músculos em nosso esforço para colocar a maior distância possível entre nós e o navio atingido antes que ele afundasse. Mas, por mais que tentássemos, não conseguíamos escapar da poderosa sucção do barco enquanto ele mergulhava sob as ondas. Como rolhas lançadas, fomos arrastados de volta apesar de todos os nossos esforços. Mas, quando chegamos ao centro do redemoinho, ele já havia diminuído tanto que a água estava comparativamente calma e não fomos puxados para baixo. Presentemente, pedaços de destroços começaram a aparecer ao nosso redor. Uma enorme tábua subitamente apareceu na superfície. Nadamos até ele e descobrimos que era suficientemente flutuante para sustentar nosso peso combinado na água. Quando chegamos ao topo de uma onda, olhei para trás. O primeiro navio estava a menos de um quarto de milha de nós, e eu vislumbrei uma figura vestida de escarlate na proa, examinando ansiosamente a água com um vidro. Eu ainda estava olhando para trás quando um grito de Lorali atraiu minha atenção em outra direção. Um Norgal assassino, o flagelo dos Vopuk nos viu. Estamos perdidos. Avançando em nossa direção a uma velocidade terrível, vi um enorme peixe. Seu corpo, com 30 pés de comprimento, era azul e coberto de espinhos afiados de um tom carmesim profundo. Suas enormes mandíbulas, grandes o suficiente para engolir 10 homens de uma só vez,
estavam abertas, revelando fileiras e mais fileiras de dentes afiados e curvados para trás. Melhor isso do que Gadrimel, disse Lorali com um arrepio, pois podemos morrer junto. Um último beijo, amado, pois é o fim. Nossos lábios se encontraram e se prenderam, através da madeira. Então saquei minha espada, uma arma diminuta de fato para enfrentar tal inimigo. Contexto texto para traduzir capítulo XI. Enquanto nos agarrávamos à madeira nas ondas agitadas, Lorali e eu, o Norgal assassino se aproximava cada vez mais rapidamente. Não havia como confundir seu propósito. Ele nos viu e nos escolheu como suas presas. De repente, uma sombra escura caiu sobre nós de cima. Um tiro ecoou, seguido por uma explosão abafada. Onde a boca aberta do peixe estava, havia apenas uma massa sangrenta de carne e osso. A poderosa carcaça balançou, se contorceu por um momento e então virou de barriga para cima. Acima de nós, pairava a grande massa de um navio de guerra aéreo, descendo rapidamente. Pairava a apenas uma curta distância acima de nossas cabeças. Uma porta se abriu na lateral e uma escada de metal flexível foi abaixada para nós. Ajudei Lorali a subir, depois subi atrás, mão sobre mão. Um oficial no uniforme de Olba me ajudou a entrar na nave. Ele era o Mojak, o capitão da embarcação. Então ele se curvou baixo com a mão direita estendida, palma para baixo, como todos os outros homens à vista. Seu nome, oficial, eu disse. Lothar. Ele respondeu. A serviço de Sua Alteza. Lothar, você encontrará acomodações para Sua Alteza Lorali de Tirana, e depois parta imediatamente para o Palácio Imperial em Olba. Ouço e obedeço. Ele respondeu, e saiu correndo para dar as ordens necessárias. Subimos a torre traseira, a princesa e eu, e observamos os dois navios de Gadrimel desaparecendo rapidamente de vista. Nunca soube por que ele não disparou contra nós, possivelmente porque a princesa estava a bordo, mas mais provavelmente porque ele temeu os poderosos matorquis do poderoso dirigível Olban. A princesa retirou-se para seus aposentos para descansar, e eu fui para a frente com Lothar, que estava orientando o piloto na primeira torre. Quanto tempo devemos levar para chegar a Olba? Perguntei. O jovem Mojak consultou seus mapas e instrumentos por um momento. Devemos conseguir chegar ao palácio antes do anoitecer, Alteza, ele disse. Esta nave é classificada para uma rotação. Uma rotação, lembrei-me, significava a velocidade com que Vênus gira em seu eixo, aproximadamente 1000 milhas por hora. Quem mandou vocês atrás de nós? Pai de Sua Alteza mandou toda a frota aérea de Olba vasculando o planeta por você desde o seu desaparecimento da Torre Negra. Sua Majestade designou uma zona de patrulha para cada navio. Tenho voado acima desta zona há muitos dias. Atraído pela explosão que destruiu sua nave, fui até aqui para investigar. Com a ajuda do meu vidro, vi você e Sua Alteza na água, e o Norgal nadando em sua direção. Como atirador, ganhei muitos prêmios em torneios com uma torque. Foi uma questão simples para mim matar o Norgal com um projétil explosivo. Foi um tiro excelente, eu disse. E não só salvou a minha vida, mas uma vida que é infinitamente mais querida para mim. Você não me encontrará ingrato. Minha maior recompensa está no conhecimento de que salvei Sua Alteza para Olba. Haverá grande alegria por todo o Império quando o povo souber que você está vivo. E a maior de todas será a alegria de Sua Majestade Imperial, Torruguadges. Por algum tempo, eu vaguei pelo navio, examinando seu armamento e admirando o luxo de suas acomodações. Presentemente, Lorali saiu de sua cabine. Fomos ao salão, onde nos serviram cova quente em copos de ouro incrustados com joias. A noite caiu exatamente quando sobrevoávamos o grande poto em forma de crescente de Tureno, e suas inúmeras luzes se acenderam assim como as de Olba. Consegui vislumbrar rapidamente as janelas iluminadas da Torre Negra enquanto passávamos por ela a toda velocidade. Então o piloto desacelerou suavemente a nave até estarmos diretamente acima do Palácio Imperial. Enquanto descíamos em direção ao telhado plano, vários guardas correram em nossa direção. 2 deles agarraram a escada que deixamos cair e a seguraram enquanto a princesa descia. Então eu segui. O Mojak em uniforme da guarda do palácio se aproximou e prestou a saudação real. Vossa Alteza ficará radiante, Alteza. Foi seu comando que eu o trouxesse diante dele assim que você chegasse. Havia algo estranhamente familiar nas feições desse oficial. Tentei reconhecê-lo enquanto ele nos conduzia, Lorali e eu, pelo elevador telecinético. Quando parou, ele nos fez uma reverência e nos conduziu a um amplo salão que levava a uma grande porta arqueada, adornada com cortinas de carmesim e ouro, de cada lado da qual estavam 2 guardas armados com tochas, escudos e lanças de lâmina longa. Os 4 guardas se curvaram obsequiosamente quando nos aproximamos. Então, 2 deles abriram as cortinas e diante de nós estava outro indivíduo cujo rosto me parecia estranhamente familiar. No entanto, ele vestia o pomposo uniforme de um torrango, o primeiro-ministro, que eu reconheci dos meus estudos, e eu sabia que nunca tinha encontrado o primeiro-ministro de Olba. Assim que me viu,
Ele fez uma reverência profunda com a mão direita estendida, palma para baixo. Seu Majestade o Torrogo lhe dá as boas-vindas. Quem devo anunciar como sua acompanhante? Seu Alteza, Lorali, Torrogina de Tirana. Respondi. Ele fez uma reverência mais uma vez e partiu. Um momento depois, ouviu anunciar nossos nomes e título. Então uma voz, que também me parecia familiar, disse: vocês os conduziram diante do trono. Enquanto seguíamos o primeiro-ministro para o grande e magnífico salão do trono de Oba, mais guardas se saudaram e se juntaram a nós. Uma guarda de honra. Pensei. Nunca tinha visto Torroguadis, estava curioso para ver seu rosto, mas contive minha impaciência até que Lorali puxou meu braço. Olhe! Ela sussurrou. Olhe quem está sentado no trono. Levantei os olhos, e as feições do meu arquinimigo, Talibós, me encararam de cima. Por um momento fiquei atordoado ao vê-lo sentado ali, vestido de escarlate real e ostentando o emblema do Torrogo de Oba. Então minha mão voou para a empunhadura da espada e eu saltei para a frente. Mas antes que eu pudesse dar um segundo passo, braços fortes prenderam os meus por trás e minhas armas foram arrancadas de mim. Espero, disse Talibós, curvando-se para Lorali, que você desculpe esta recepção pobre, mas como sua vinda foi inesperada, estávamos totalmente despreparados para recebê-la com a pompa e circunstância devidas à realeza visitante. Ele se virou para seu ministro. Veja que apartamentos adequados sejam preparados para Sua Alteza de Tirana imediatamente, e a conduz até lá, Maribo. E Vinzet, disse ele, dirigindo-se ao Mojak que nos havia conduzido ao salão do trono. Você também conduzirá Torrogizinho à suíte que aguarda a sua chegada. Você vilão, disse Lorali, encarando com olhos fulgurantes. O que você vai fazer com o príncipe? Não tenha medo, Alteza, respondeu Talibós. Nenhum mal lhe acontecerá. Não agora. De qualquer forma, mais tarde, seu destino estará em suas mãos justas. Fui arrastado por uma porta lateral por dois guardas. Eles me levaram por um pequeno elevador que, para mim, parecia descer até as entranhas do planeta antes de parar. Então fui puxado para fora do carro e arrastado por um corredor estreito e mal iluminado que parecia ter sido esculpido em rocha sólida, até chegarmos diante de uma porta de barras de metal maciço. Um dos guardas produziu uma chave com a qual destrancou esta porta, e eu fui lançado para dentro com tanta força que caí estirado no chão de pedra fria, e a porta se fechou atrás de mim. Mal tinha eu caído no chão de pedra da cela do calabouço para a qual fui arremessado, quando uma forma sombria surgiu, de seu interior sombrio, e me ajudou a levantar. Está ferido, Alteza? Perguntou o homem com solicitude. Reconheci a voz instantaneamente, embora os traços ainda me fossem indistinguíveis, meus olhos não tendo se acostumado com a penumbra. Lothar, exclamei, o que você está fazendo aqui? Fui preso com todos os meus oficiais e tripulação imediatamente após você partir com o vilão Vinzep. Pelo que sei, meus homens estão confinados nas celas ao nosso redor. Mas qual é o significado de tudo isso? Onde está o Torrogo Adgis? E como Talibós alcançou o Escarlate e o trono imperial?